Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Confiamos também este nosso trabalho à Virgem Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os telespectadores que nos acompanham pela esta rede Canção Nova, para que o Evangelho se torne cada vez mais vida no coração de cada um de nós. Obrigado pela vossa participação e também que estas palavras e este trabalho à luz da fé, de comentarmos o nosso catecismo da Igreja Católica, possa ajudar-nos a todos a crescer na fé e a sermos cristãos mais empenhados e mais discípulos missionários. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e colaboro com a Canção Nova neste programa A Luz da Fé. Como nos programas anteriores, já reparamos, estamos a falar dos sacramentos, ainda como introdução. Até porque os sacramentos não são apenas os 7, como nós os conhecemos, assim de forma tão simples, mas pressupõe naturalmente algumas ideias bem claras para os podermos não apenas saber, mas viver, e viver a partir deles também. Então é importante pormos algumas perguntas, e o próprio Catecismo, nesta versão do YouCat, que é a versão do Catecismo da Igreja Católica para os jovens, esta mesma versão diz-nos e faz-nos algumas perguntas para nos ajudar a orientar melhor. E uma das perguntas que nos é feita, no número 174, é: por que razão não basta a fé em Jesus Cristo? Por que motivo Deus nos dá também os sacramentos? Mais à frente iremos ver uma outra pergunta muito parecida com esta, mas importa ter isto claro. Ou seja, nós até já vimos durante os comentários ao credo que o ter fé é o dar o meu assentimento a tudo o que Deus me diz. Então, por esse motivo, poderíamos pensar, então, basta eu dizer acredito em Deus e está tudo realizado. Não. Mas Deus quer também dar-nos esses sacramentos. Porquê? Porque quando Jesus esteve presente historicamente na Terra, as pessoas procuravam-no, encontravam-se com Ele, falavam com Ele, até tocavam nele, e Ele também tocava, abençoando as pessoas. Portanto, havia uma proximidade física com Jesus, ainda que também a sua palavra fosse importante e continua a ser muito importante. Basta aquela oração que nós rezamos todos os dias na Eucaristia, antes da Sagrada Comunhão. Uma palavra basta para que a minha alma seja curada, não é? Porque, de facto, aquele centurião, quando pede a Jesus que vá ver o seu filho, diz: não preciso que venhas, não é preciso tocar, basta que digas uma palavra e ele será salvo. Ora, é importante percebermos também que Jesus, nesse tempo, agia dessa forma concreta, com a sua presença, com a sua palavra, com os seus gestos, que foram sempre muito significativos. Maiormente o gesto da fração do pão, como nos lembramos, que ficou de tal forma gravado no coração dos discípulos, apóstolos e discípulos, que durante muito tempo a missa chamava-se apenas fração do pão, como nos aparece logo no livro dos Atos dos Apóstolos. Então os sacramentos são importantes, não apenas, digamos, a fé, o dizer acredito e está tudo realizado, mas são importantes porque eles também revelam que nós precisamos das palavras de Jesus, dos seus gestos, do seu próprio toque, dos seus sinais, não é? O pão, o vinho, o azeite com que nós ungimos, com que nós impomos as mãos, o pão e o vinho que servimos para a Eucaristia, que depois serve para nós comungarmos. Então é importante os sacramentos. Não basta ficarmos numa, deixem-me dizer, teoria, não é? Dizendo eu acredito em Deus, eu sei tudo acerca de Deus. Não, é preciso também depois esta proximidade. E cada sacramento, seja desde o batismo até à Santa Unção,
isto olhando à nossa ordem da própria vida, cada sacramento tem esse gesto. Ou tem a imposição de mãos, ou tem um símbolo, ou tem as palavras concretas, as fórmulas do sacramento, e essa é a ação de Jesus Cristo em cada um de nós. Portanto, um sacramento não é um rito mágico, aliás, iremos ver a seguir, é a presença real de Cristo na vida de cada um de nós. É Cristo que nos toca, é Cristo que se dá como alimento, é Cristo que nos unge, é Cristo que entra em nós e nos transforma. Então é importante ter esta consciência. A fé é muito importante, e iremos ver daqui a um bocadinho que não pode haver sacramentos sem haver fé, mas é importante estas duas realidades. Eu acreditar, eu confiar, e depois essa presença e essas ações de Jesus, os seus gestos, as suas palavras. Porquê é que os sacramentos pertencem à Igreja e não estão assim entregues a qualquer coisa, não? Ora, é importante percebermos que Jesus Cristo confiou os sacramentos aos apóstolos. E eles, por sua vez, é que têm a obrigação de ir pelo mundo todo, eles e depois os seus discípulos, e, naturalmente, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também dar essa presença visível de Jesus. Portanto, Jesus confiou as suas palavras e os seus sinais a pessoas concretas, nomeadamente aos apóstolos, para as transmitir. Não as entregou a uma massa anónima. Não os pôs à disposição da liberdade de qualquer um, mas reservou a sua gestão a um grupo específico. Os sacramentos são para a Igreja e existem através da Igreja. Portanto, reparem bem, eles servem para aqueles que são Igreja, e desde o batismo é que somos Igreja, e são sempre geridos a partir da própria Igreja. Não é? Portanto, eles é que formam a Igreja e a Igreja tem a missão de os gerir. Eles existem para ela porque o corpo de Cristo, que é a Igreja, precisa ser constituído, alimentado, aperfeiçoado. Portanto, são os membros da Igreja, que somos nós, todo o povo de Deus, não é? Consagrados e leigos e fiéis a Cristo, que precisamos dos sacramentos. Precisamos deles para ser a Igreja, o batismo. E podemos também dizer a confirmação, de alguma forma, também são uma pertença forte da Igreja. Mas é importante perceber que eu preciso deles ao longo da minha vida, porque eu preciso da Eucaristia como alimento, eu preciso de me reconciliar frequentemente, porque peco, porque sou pecador e preciso da purificação do próprio Deus, eu preciso da fortaleza na Santa Unção, depois é preciso, naturalmente, no momento da juventude, das grandes decisões da vida, ou o matrimónio, ou o sacramento da ordem. Então os sacramentos são gestão da própria Igreja, pertencem à Igreja, são para fazer crescer a Igreja, alimentar a mesma Igreja, purificar a mesma Igreja. Então o Senhor entregou-os à Igreja, não entregou a uma massa anónima. Não são assim esses tais gestos, porventura mágicos, que muitos possam querer pensar. Que sacramentos se recebem apenas uma vez na vida? Nós sabemos que dos 7 sacramentos, alguns podem ser celebrados várias vezes. A começar pela Eucaristia, que pode ser celebrada todos os dias, e de preferência deve ser celebrada todos os dias. E quando digo celebrada, não estou a falar só dos padres e dos bispos, naturalmente, do povo de Deus, porque ainda há uma ideia de que a Eucaristia basta assistir. Não, é importante participar. E, portanto, no fundo, todos celebramos. Alguém que preside, mas todos estamos a celebrar. Então, quando é possível, a Eucaristia diária, essa é importante. Então nós podemos, e estando na graça de Deus, não havendo pecados mortais, nós podemos comungar, portanto, podemos participar plenamente na Eucaristia. A confissão também tem que ser várias vezes, porque naturalmente nós precisamos de nos reconciliar com Deus e com os irmãos frequentemente, não é? O mesmo siga da própria Santa Unção. Mas há de facto alguns que só basta uma vez, pela força que eles imprimem em nós e pelo caráter que dão, que é o caso do batismo, o crisma e o sacramento da ordem. O batismo porque basta batizar uma vez, não é? E aí ficamos filhos amados de Deus. Reparem, na ordem natural da vida, os filhos não são filhos dos pais hoje, agora deixam de ser filhos dos pais durante 3 dias, depois voltam a ser filhos. Não, são sempre filhos. Não é? Quer tenham os pais vivos, quer já os pais tenham morrido, somos sempre filhos. Sempre. Desde o momento em que fomos concebidos até à hora da morte, somos sempre filhos. Portanto, não há mudança, não vale a pena repetir, não temos que nascer de novo para sermos novamente filhos. Então, também a confirmação, porque de alguma forma, a confirmação é aquele momento em que, apesar de muita gente olhar para este sacramento numa ordem, deixem-me dizer, em terceira, porque quando muitos pedem o sacramento da confirmação,
é no intuito de poderem vir a ser padrinhos de batismo e para que o parco não depois implique, não complique, no sentido de não dizer que não sendo crismado não pode ser padrinho. Enfim, essas teorias, mas depois iremos ver melhor à frente. Não, nenhum sacramento é por causa de... Os sacramentos são para eu me tornar mais cristão, mais imagem da pessoa de Jesus Cristo. Então a confirmação é importante porque é nesse momento que eu pessoalmente, já mais consciente, porque já mais crescido, já com o uso da razão também, posso dizer, eu adiro de facto a Jesus Cristo. Eu quero ser cristão toda a minha vida. Há uma opção fundamental. Vós sabeis que ser cristão não é uma questão de tradição, porque os meus pais já eram cristãos, os meus avós, e eu também vou ser cristão, para não destoar, não. Nós somos cristãos por opção. Nós temos que fazer uma escolha, não é? Se bem que é sempre o Senhor que nos chama, portanto, por isso é que em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 15, se diz, foi eu que vos escolhi. É sempre Deus que nos chama, não há dúvidas sobre isso, e ponto final. Agora, o que é importante ter consciência é que também tem que haver uma opção da minha parte. Esta aceitação, que no fundo eu dou a Deus, não é? É implicitamente uma escolha, isto é, eu quero seguir o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Há um texto do livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, e que quando entrou na terra prometida, o povo que vinha com ele, enfim, sempre com altos e baixos, há muito tempo Moisés era assim, e revoltavam-se e tinham sempre saudades das cebolas do Egito, e das carnes e dos pães e não sei quantos, e de maneira que quando havia uma dificuldade já estavam a voltar-se para o passado. E quando também chegam à terra de Israel, há lá um povo que era naturalmente preciso sair dali para que eles pudessem entrar. Então eles começam já a fazer imprecações, a revoltar-se, e Josué é muito claro. Diz, vós quereis voltar para os deuses dos vossos pais, dos antepassados? Destes deuses, destes povos estavam aqui? Ou seguis o Senhor Deus? Eu e a minha família seguiremos o nosso Deus. Portanto, este testemunho de Josué é muito firme, é uma decisão corajosa, mas ao mesmo tempo testemunhal, dado que o próprio povo diz, não, nós também queremos seguir o Senhor. Portanto, reparem, há aqui uma opção. E a vida é feita também de opções, não é? Nós não podemos pensar que o cristianismo é uma herança que a gente recebe dos pais e dos avós e que depois a gente gera a nossa vontade. Quer dizer, pode acontecer isso nas heranças, não é? A gente sabe que há pessoas que recebem uma herança dos pais e naturalmente até fazem com que essa herança cresça, não é? Porque se é uma empresa, vão melhorando a empresa, vão aperfeiçoando a empresa. Se é uma quinta, vão valorizando essa quinta, até fazem dali turismo de habitação, não sei quantos. E há também outros que recebem herança e em pouco tempo dão cabo dela, porque acham que já são muito ricos, já podem usar a vida à vontade. E às vezes pode parecer que na vida cristã nós herdamos dos pais quando fazemos o que nós queremos. Eu herdei dos meus pais a fé, mas agora eu vejo a fé à minha maneira. Portanto, há sacramentos que são mais exigentes, eu não os quero. Há mandamentos que também são mais exigentes, eu não os quero. Há partes do Evangelho que são muito exigentes, eu não quero. Não, a fé não é isso. Não é? Isso não é viver a fé à minha maneira. A fé é de Deus. Aliás, quando participamos no batismo, nós dizemos, esta é a fé da Igreja, não é a minha fé. E por isso é preciso eu ter consciência que, apesar de eu ter nascido bebé, ser batizado ainda em bebé, foi batizado na fé dos pais e dos padrinhos, mas eu preciso desta opção, desta decisão livre, consciente, não é? Não se esqueçam nunca da Igreja primitiva. Ela nasceu em perseguição, viveu 4 séculos seguidos de perseguição, mas a Igreja crescia todos os dias. E porquê? Porque os cristãos que eram conscientes da sua fé, mesmo no momento do martírio, quer no Coliseu de Roma, quer no campo dos mártires, estes cristãos davam um testemunho de fé tão eloquente que permitia que os pagãos que estavam nas bancadas a assistir àquele espetáculo se convertessem a Jesus Cristo, se deixassem enamorar por Jesus Cristo. Então reparem, a Igreja crescia. Quando os imperadores pensavam, ao matar os cristãos, acabamos com a Igreja, ela crescia. Era o efeito contrário. E porquê? Dado o testemunho de fé. Portanto, levava que as pessoas fizessem uma opção por Jesus Cristo. Não era... Reparem que os pagãos não tinham fé, nem os pais deles tinham fé. Portanto, havia ali uma opção fundamental por Jesus Cristo. Hoje, nós temos que dar graças a Deus. Nós que somos católicos, já pelos nossos pais, pelos nossos avós, sem dúvida que sim. Já tivemos a fé, já vem do berço familiar.
Mas é importante depois esta opção. Eu quero ser um cristão consciente, não é? E não apenas aproveitar algumas coisinhas que são mais engraçadas, mais bonitas. As festinhas, se nós repararmos na vida pastoral, acontece muito isto. Dá-se muito valor aos sacramentos da infância, porque as festas com crianças são todas muito bonitas, não é? São todas muito rechonchudinhas, como as criancinhas. Mas depois, e na idade adulta, nós precisamos dos sacramentos. Eles não são feitos apenas para a infância, não é? Nós não somos sempre criancinhas, não somos sempre bebezinhos. Então nós precisamos de, ao longo da vida, ter este crescimento na intimidade com o Senhor e, naturalmente, dar provas de que também somos cristãos livremente por consciência. Portanto, não estamos a fazer um frete a ninguém. O mesmo se passa com o sacramento da ordem. Portanto, este sacramento é celebrado apenas uma vez, não é? Surge a vocação na pessoa, não é? No jovem, que depois vai ser discernida durante o tempo de formação no seminário, e a partir daí, então temos o sacramento da ordem, como sabemos, é celebrado em 3 momentos diferentes. O mesmo sacramento tem 3 momentos. A ordenação do diaconado, seja para aqueles que são diáconos permanentes ou para os diáconos de transição, aqueles que se destinam ao sacerdócio. Temos depois o segundo grau, que é exatamente para estes que se destinam ao sacerdócio, recebem a ordenação dos presbíteros, e depois aqueles a quem o Senhor chama para uma missão mais específica, os bispos, que também são ordenados. Primeiro são eleitos pelo Papa e depois ordenados bispos. Então reparem, o mesmo sacramento que só é celebrado uma vez. Basta que seja ordenado uma vez padre, não ser padre até a reforma, não é? É padre até morrer. E portanto o padre pode, até por questões de saúde, ou falta de saúde naturalmente, chegar a um ponto e não poder exercer totalmente o seu ministério. Mas não poder exercer no sentido de ter responsabilidades de governo de paróquias ou de movimentos, mas continuar a ser padre, pela sua oração, até no seu leito, porventura, quando os padres já estão no leito limitados pela sua falta de saúde, pela sua idade, mas são sacerdotes. Podem celebrar a Eucaristia, na mesma, até podem confessar, podem celebrar um sacramento, pronto. São sempre padres até a hora da morte. Então, um sacramento que imprime caráter é o batismo, a confirmação e a ordem, e por isso se celebram apenas uma vez na vida. Claro que pode acontecer, e este programa também tem essa missão de esclarecer, de ajudar a compreender, portanto não é só fazer uma releitura do catecismo. Porque já me aconteceu como padre e como pároco, e às vezes surge esta pergunta. Mas já ouvimos dizer que uma pessoa foi batizada a segunda vez. Isto é verdade? Ora bem, nunca se pode ser batizado a segunda vez, não é? O que pode acontecer é o seguinte, e permitam-me um exemplo concreto. Alguém foi batizado, mas de repente ficou sem família, por questões de um acidente, os pais morreram, não havia grandes fotografias daquela altura, também não havia a pessoa que teria sido madrinha. Estou a falar de um caso concreto que me passou pelas mãos, não é? Também não estava já presente. E quando aquele jovem se vai preparar para o matrimónio e vem ter com o pároco, pediu-se naturalmente a certidão de batismo. E ele dizia que tinha sido batizado numa cidade, na igreja X. Então enviou-se uma cartinha com o pedido de justificação digamos, de uma credencial de batismo, e a resposta que vinha era: não, nesta igreja não consta nada. E assim fomos de várias igrejas, e não havia. Mas ele dizia: eu sempre ouvi dizer que foi batizado. Portanto, ele não sabia a certeza, mas ouvia dizer. Então resolvemos a questão: batizar sob condição. Portanto, porque quando a pessoa diz que foi batizada, mas não há registro, não é? Não temos nenhum registro, mas há testemunhas, então é possível fazer uma justificação de batismo. Chamam-se as testemunhas, podem ser os pais, podem ser os padrinhos, e faz-se como que um assento de batismo novo, não é? E naturalmente pedindo àquelas pessoas que testemunhem com verdade, com sinceridade, jurando sobre a Bíblia, naturalmente. Então fazemos depois esse novo assento, que é justificado pela Cúria Diocesana, e fica abreviado no livro de assentos de batismo daquela paróquia naquele ano. Mas quando nem temos testemunhas, nem temos registro, e a pessoa dá-nos alguma certeza de que foi batizada, só não tem provas, então podemos batizar. Não se batiza uma segunda vez, batiza-se. E por isso se põe na fórmula fulano de tal, e eu te batizo sob condição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E porquê isto? Porque se já o batismo é esse que perdura.
Se não havia, ficou ali naquele momento. Portanto, mas isto são para casos excepcionais, porque o normal é estar batizado. Também pode acontecer, e gostaria de esclarecer isso, de em qualquer circunstância da vida, uma criança ficou doente antes de ser batizada, corre algum perigo de vida e põe-se ali o problema, e agora como é que vamos batizar? Não há nenhum padre aqui à beira, não temos aqui nenhuma solução. Sabemos que qualquer pessoa pode fazer isso. Pegar numa porção de água, num recipiente, derramar água sobre a cabeça da criança, dizendo o nome dela e dizendo: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a criança fica batizada. E naturalmente procura sempre também depois a solução médica, no sentido que se a criança está gravemente doente, tem que ser tratada, tem que ser curada, e vamos partir do princípio que a criança foi curada, está batizada, mas apenas houve ali o rito do batismo. Então volta-se a marcar, vai-se marcar com o parco daquela comunidade, faz-se o acolhimento, a liturgia da palavra, não se batiza porque já está batizada, mas faz-se os ritos explicativos do batismo, que é a toalha branca, ou a veste branca, que devia ser, não toalha, mas enfim, mas a vela acesa e a unção do crisma, do santo crisma, porque no fundo o batismo já foi feito, não é? Agora faltava apenas os ritos explicativos e inserção da criança na comunidade. Portanto, mas de qualquer forma não há um segundo batismo. Há o batismo de emergência, não é? Que qualquer pessoa pode fazer, desde que o faça com a intenção da Igreja, e depois, então depois é que virá mais tarde o resto da celebração. Se porventura, também temos que pôr todas digamos, as situações em cima da mesa, aquela criança morreu, está batizada, portanto não tem qualquer problema, porque o batismo aconteceu e foi válido para sempre. Por que motivo os sacramentos pressupõem a fé? Ora, cá está, um bocadinho, a pergunta era: por que motivo é que, além da fé, precisamos dos sacramentos, não é? Porque, de facto, eles representam para nós os sinais, os gestos, as palavras do próprio Jesus, mas pressupõe, de facto, ter fé. E por isso é que a Igreja, durante séculos, batizava adultos. Porquê? Porque uma criança, por si só, não pode ser batizada. Não sabe responder, não sabe o que está a fazer, não fala sequer, não é? Portanto, batizamos crianças na fé da Igreja e daqueles pais e daqueles padrinhos. Mas quando não havia essa garantia, então havia os adultos que diziam: eu quero ser cristão, faziam o catecumenado. Mesmo na Igreja Primitiva, mesmo no tempo das perseguições, havia sempre catecumenado, que era naturalmente a partir sempre dos textos do Evangelho, não é? É conhecer Jesus a partir da sua palavra, aderir a ele de alma e coração, e no mesmo dia eram celebrados os 3 sacramentos da iniciação cristã. E este mesmo dia era apenas e só a Vigília Pascal. Não havia batizados durante o ano, à 1 da tarde, às 2 da tarde, às 5 da tarde. Não, havia batismos na Vigília Pascal para todos os catecúmenos. E esta celebração, naturalmente, depois já permitia que, se eram batizados, de imediato crismados, e no momento da comunhão recebiam a Eucaristia. Quando a Igreja começou a ter já muitas gerações de batizados, então permite o batismo das crianças, mas sempre na predisposição de que a criança é batizada porque os pais e os padrinhos têm fé. Porque e isso está previsto também pela Igreja, quando não há garantias da fé, a Igreja não pode batizar. Não pode negar, evidentemente que não, mas pode adiar. Isto é, se os pais não oferecem à Igreja garantias de fé, e não há também os padrinhos muito menos, e se não há mais ninguém, então é importante pensarmos não batizar naquele momento. Porquê? Porque o batismo não é um ato em si. Não é? Ainda há quem pense, por exemplo, hoje, que o batismo é uma bênção. Não, é muito mais que uma bênção. É a inserção daquela criança na vida cristã. É tornar-se pertença de Jesus Cristo, membro do corpo de Jesus Cristo. Portanto, não é uma bênção. Uma bênção pode-se dar, pode-se abençoar as crianças, naturalmente, e há bênçãos para isso, como se abençoam as mães grávidas, não é? Durante o ano, há várias vezes pode-se fazer celebrações dessas, para abençoar o parto, pedir a bênção de Deus para aquele parto,
pode-se benzer a criança, e já há muitas paróquias que o fazem, por exemplo, no dia 2 de fevereiro, o dia da apresentação de Jesus no templo, são coisas diferentes. A bênção é apenas um ato momentâneo, daquele momento para com Deus, mas o batismo é a inserção daquela criança, daquele ser humano, para sempre em Cristo. Então é importante a fé. Caso contrário, podiam parecer ritos mágicos. E daí que nós hoje, infelizmente, ouvimos muitas brincadeiras, deixamos chamar assim, mesmo na questão do batismo. Não é? Para muita gente o batismo parece uma brincadeira, parece um entrar na piscina. Não é? Ainda há pouco tempo, uma mãe, depois do filho ser batizado, perguntou ao menino se gostou da piscina. Não é? Ora, o batismo não é uma brincadeira, não é um mergulhar na piscina, não é? Mas aquele gesto da água, de derramar a água sobre aquela cabeça daquela criança, pressupõe exatamente, como depois vêm os ritos explicar a seguir, pressupõe que ela tem fé, que ela é templo vivo do Espírito Santo, que ela se revestiu de Jesus Cristo, portanto, é uma nova criatura e, portanto, vai irradiar também esse testemunho, por isso a vela, símbolo desse testemunho. Então reparem o que é que o catecismo nos ajuda. Jesus encarregou os apóstolos primeiro de fazer discípulos pelo seu anúncio, isto é, de despertar a sua fé, e só depois de os batizar. Então reparem, Jesus não manda batizar, sem mais, mas que seja despertada a própria fé. E foi assim que a Igreja começou, percebendo claramente que só depois das pessoas terem fé é que então pediam sim o batismo. Caros ouvintes, caros irmãos, na fé, estamos a chegar ao final deste programa, pois quero que continuemos a acompanhar o catecismo na vossa casa, lendo, relendo, sublinhando, até se possível fazer perguntas e enviá-las para esse e-mail que passa sempre em rodapé. Também as vossas sugestões, a vossa crítica. Crítica significa uma coisa construtiva, portanto, para ajudarmos, porque este programa pretende só ajudar a que seja mais clara a nossa fé e para que possamos fazer opções mais conscientes. Pedimos a bênção de Deus para todos nós, para que, sim, possamos ser discípulos missionários sempre ao jeito de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.